Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da família Pastro. Eu sou Alisson Pastro, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série das doenças espirituais. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram comprando números, da rifa que nós fizemos, para levantar fundos para comprar um microfone, para que dessa maneira o audiovisual do nosso conteúdo fique melhor, E graças a Deus vendemos rapidamente todos os números, já fizemos o sorteio. Parabéns, à ganhadora, que foi a Dayana, E que Deus abençoe a todos, que colaboraram. Provavelmente esse é o último vídeo que eu estou fazendo no áudio ambiente, com ruídos externos, Então eu tô aqui, o som tá ambiente, talvez vai ter ainda alguma música de fundo, Hoje é um domingo aqui, nós estamos gravando, então as pessoas estão de folga, estão curtindo o seu fim de semana, com seus sons, com suas famílias, enfim, com seus amigos. E a partir do próximo vídeo com o microfone, vocês já vão perceber que a qualidade do som vai melhorar muito, Porque nós vamos conseguir restringir 100% do ruído externo, o som não vai ficar ambiente e vai ficar perfeito o som, A gente não vai ter mais esse problema. Então, estamos muito felizes, Já fizemos a aquisição, mas ainda não chegou, E como nós temos o compromisso com vocês aqui de entregar um vídeo por semana, nós estamos aqui gravando então hoje, com a graça de Deus, amém? Então, vamos dar sequência aqui, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caríssimos. Estamos aqui então, mais um vídeo da nossa série das doenças espirituais. Nós iniciamos lá falando do pecado original e trazendo ali o que está na raiz do pecado original e como dele a gente tem essa origem dos 7 pecados capitais, Já falamos da gula, falamos da luxúria e agora nós queremos falar nesse vídeo da doença espiritual da avareza. Amém? Bom, então vamos começar, O que é o pecado da avareza, Isso aqui foi libertador para mim, gente, Esse tema, quando eu aprofundei, quando eu compreendi o que é esse pecado, porque durante muitos anos da minha vida eu fui taxado, de avarento, de mão de vaca, de dar tchau com a mão fechada, essas coisas, porque eu não era uma pessoa muito dada ao consumismo, a esse materialismo. Então as pessoas achavam sempre que eu estava guardando um dinheiro, que eu era mão de vaca, que eu não gastava, que eu estava, só juntando dinheiro aí, que eu tinha milhões e que eu tinha dinheiro, essas coisas, Durante muito tempo eu não entendia isso, Simplesmente eu recebi uma boa educação, uma mínima educação financeira, para não ser irresponsável, para ter objetivos, para saber usar o dinheiro como um meio, para um objetivo maior e não simplesmente usar o dinheiro como um fim, como, enfim, colocá-lo ele como um fim do meu objetivo, sempre acumular riquezas, essas coisas, Tanto é verdade que
até hoje, né? Tenho 32 anos e cadê esse dinheiro todo, né? Que as pessoas falavam enfim, que eu tinha, que eu guardava, que eu não gastava. Não é assim, né? Então, quem tá próximo de nós, quem tá na nossa intimidade, que sabe, né? Os nossos objetivos, que sabe aquilo que a gente persegue, sabe que não é verdade, né? Então nós vamos entender, né? Talvez você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, talvez pensando isso, né? Que avarento é aquela pessoa simplesmente que não gasta, que não gosta de gastar, né? Só que a gente vai ver que as pessoas que são assim, né? Consumistas, materialistas, elas usam essa desculpa, né? Para camuflar o pecado delas, né? Então foi isso que eu descobri, principalmente, né? Que as pessoas que me acusavam geralmente disso, não todas, né? Às vezes a pessoa não era assim, mas tinha esse entendimento errado, né, sobre a avareza. Mas a grande maioria das pessoas que me acusavam disso se camuflavam, né? Então, eu não vou ficar para semente, eu não vou levar nada daqui, então, né? Não importa se eu vou gastar o dinheiro irresponsavelmente, com excessos. Então a pessoa se escondia na acusação, né? Então, enquanto ela fazia algo de errado, ela tirava isso de vista, acusando outra pessoa, né? De guardar dinheiro, né? De ser mão de vaca, de não gastar. Né? Com a minha conversão, né? Com os meus estudos, com o meu entendimento da doutrina da Santa Igreja Católica, eu vi que não, né? Então, foi uma coisa até que me deixou mais tranquilo, né? Mais em paz, vamos dizer assim, né? Me fez compreender. Então, você que chegou até aqui, vem conferir, né? Comigo aqui, o que vem a ser verdadeiramente, né? O pecado da avareza, né? Então, em uma frase curta e objetiva, o pecado da avareza é o apetite desordenado em querer possuir as coisas, né? De modo geral. Então, na raiz dessa doença, tem um relacionamento desordenado com as coisas, né? As coisas as quais se quer possuir, né? Então, junto com a gula e com a luxúria, a avareza forma as três doenças espirituais básicas, né? Que a gente tem que lidar no início, né? No início da nossa conversão. Então, por isso que eu disse para vocês, né? Que no meu início, no meu processo de conversão, lá no finzinho de 2016, início de 2017, foram as principais coisas que eu tive de lidar, né? Basicamente, com essas três doenças espirituais. Então, um recém-convertido, quando ele tem uma vida muito desregrada, desordenada, como também era a minha, né? Mais em relação à luxúria do que à gula e do que à avareza, mas basicamente é isso, né? O recém-convertido que está bem desordenado, esses são as três primeiras doenças espirituais que ele vai ter que lidar, né? Existe algo em comum, né, entre essas três doenças, mas também existe algo que faz com que elas se distinguam, né, entre si. Então, o que há de comum, né, nas três é que sempre se trata de um apetite, né? Só que a diferença, né, é que o apetite da avareza, ele não está na natureza da nossa matéria, né? Ou seja, dos nossos apetites carnais, né? Porque para a gula e para a luxúria, tem algo na nossa natureza pedindo isso, né? A comida e o sexo. Tem algo na nossa natureza pedindo isso, né? Agora, para a avareza, não tem, né? Então, ele não vai estar na nossa natureza carnal, né? Ele vai estar na nossa vontade, né? Em outro lugar da nossa alma. Então, a gente precisa procurar esse apetite em outro lugar, né? Que é justamente na vontade. Não é exatamente no desejo, na concupiscência, né? Que é o desejo de comer, o desejo de fazer sexo. Não é na parte mais inferior da alma, é na parte mais racional mesmo, né? Na vontade, na inclinação da vontade. Por isso é até um pouco mais grave, né? Esse tipo de pecado, porque ele vai estar na vontade, né? Não tem algo na nossa fraqueza humana, vamos dizer assim, né?
na nossa fraqueza carnal, pedindo isso, né? Então, existe essa fraqueza da natureza humana, né, pelo pecado mortal, pelo pecado original, né? Quando a gente vai para a avareza, não tem nada na nossa natureza defasado, né, que vai fazer com que a gente se incline negativamente para isso, né? Então, quando uma pessoa se torna avarenta, é um pouco mais grave, né, o problema, porque ele vai estar na vontade, né? Não tem nada na fraqueza humana pedindo aquilo. Então, é algo um pouco mais grave, né? E até, de modo geral, é mais difícil que as pessoas sejam avarentas, assim, dependendo do grau, né? Mas também quando elas adquirem isso, também se torna muito mais difícil de tratar, né? Então, a raiz da avareza, ela está na inclinação da vontade. Como eu disse, não tem nada na parte carnal da nossa fraqueza humana para com a comida, para com a bebida, né? Para com o sexo, que são coisas que a gente tá ali, né, no nosso dia a dia. Não, né? Já a avareza não. É uma inclinação simplesmente, é um ato da vontade, né? Ou seja, é a vontade humana que vê um bem, né? E livremente se inclina em direção àquele bem. Então, quando é a avareza, né? Ela faz daquele bem um mal. Então, por isso é até mais grave, né? Porque daqui vai entrar soberba, vai entrar o pecado mesmo de Satanás, né? De Lúcifer. Então, é um pecado um pouco mais difícil, assim, da gente ver nas pessoas, né? Como a gente viu na gula, como a gente viu na luxúria, que é uma coisa que está assim o tempo todo, né? Em exposição, né? Digamos assim. Para a avareza não, né? Tá no ato da vontade. Então é uma coisa assim um pouco mais difícil de pegar, mas quando pega é muito grave, né? É mais difícil também de tratar, né? Então, porque tá na livre escolha da pessoa, não tem essa fraqueza, né? Não tem algo que faça ela se inclinar para aquilo, né? Então, não tem aquele impulso físico, né? Essas libidos da comida e do sexo, né? Do prazer carnal que a gente viu até aqui, né? Os santos padres vão dizer isso, né? Que a avareza é uma doença mais espiritual mesmo, propriamente dito, do que carnal, né? Embora, como a gente viu, a gente peca com a alma, né? Então, mesmo os pecados carnais, né, são espirituais. Mas é que a avareza é propriamente isso, né? A gente vai ver aqui ao longo do desenvolvimento do tema. Então, Santo Tomás ele vai dizer o seguinte, lá na Suma Teológica, né? Na segunda sessão da segunda parte, lá na questão 118. Olha o que ele diz. Os vícios espirituais são aqueles que se realizam em deleitações espirituais, sem nenhuma mistura de gozo carnal. E a avareza é desse tipo, porque o avarento se deleita na sua convicção de ser dono das riquezas. Assim, a avareza é um pecado espiritual. Então, por isso a avareza, ela vai estar enraizada na vontade. E é importante a gente ter essa clareza do início, né? Para a gente poder, né, quando for falar também da cura, né, dessa doença espiritual, a gente poder combater ela já tendo isso bem claro, né, que é uma questão mesmo espiritual e não tem nada carnal ali que vai estar tentando, né, nos impulsionando para isso, né. Então, olhando, né, para a raiz da avareza, né, e enxergando o fato de que ela tem uma realidade espiritual, como Santo Tomás disse, né, onde tem esse deleite em uma ideia de possuir algo que me faça feliz, né? Jesus ele tem toda a razão quando ele chama o jovem rico de insensato, né? Tem uma parábola, né, lá no Evangelho de São Lucas, né? Nós vamos ler aqui, se você quiser acompanhar, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 12, a
partir do versículo 13 até o 21. Então disse-lhe alguém da multidão: Mestre, diz a meu irmão que me dê a minha parte na herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Depois disse-lhes: Guardai-vos cuidadosamente de toda a avareza, porque a vida de cada um, ainda que esteja na abundância, não depende dos bens que possui. Sobre isto, propôs-lhe esta parábola. Os campos de um homem rico tinham dado abundantes frutos. Ele estava discorrendo consigo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Depois disse: Farei isto: demolirei os meus celeiros, fá-los-ei maiores, neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Ó alma, tu tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus disse-lhe: Nécio, esta noite te virão demandar a tua alma, e as coisas que juntaste, para quem serão? Assim é o que entesoura para si, e não é rico para Deus. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então, na parábola, né, a gente viu aqui, tem algumas traduções que não vai estar escrito minha alma, né? Pode estar escrito outra coisa, né? Mas essa tradução que eu estou usando aqui tá do grego original, né? Então está dizendo minha alma, né? Talvez para alguns vai estar meu caro, né? A pessoa dizendo para si mesmo, né? Meu caro, né? Tu tem muitos bens em depósito e etc, né? Mas a Bíblia que eu estou usando aqui, né? Que é a tradução do Padre Matos Soares, tá bem traduzida do original grego, né? Então já tá ó minha alma. Só essa diferença aí, caso você tenha identificado outra coisa na sua tradução. Mas se tiver escrito outra coisa, é isso que eu quero frisar, né? Ó minha alma, né? Tens uma boa reserva para muitos anos, descansa, come e bebe, né? Goza a vida. E Jesus chama tolo, né? Na minha tradução vai estar nécio, né? Na sua pode estar tolo, ou talvez algum outro. Por que Jesus chama tolo? Né? Porque os bens ou o dinheiro, ele nunca pode ser um fim, né? Ele tem que ser um meio, só pode ser um meio, né? Para que seja saudável o nosso relacionamento com os bens, com o dinheiro, ele tem que ser um meio para algo, né? Não um fim, né? Então aqui na parábola a gente viu, né, que aqueles bens, né, a pessoa ali da parábola, ela acabou usando, né, como um fim, né? Então ela destruiu até o que ela tinha para poder conservar e guardar mais ainda, né? Para que tivesse abundância para toda a vida, para que não precisasse mais trabalhar, para que não precisasse, né, se preocupar, né? Como se a ocupação da vida toda fosse em prol disso, né? Dali estaria todos os problemas resolvidos, enfim, né? Que ele já tinha o céu dele aqui na terra, né? Então ele já tinha tudo o que precisava. Então por isso Jesus chama tolo, né? Por quê? Porque hoje mesmo posso pedir conta da tua alma, né? Você morre e tudo que você juntou aí com a vida inteira, né? De quem vai ficar para quem, né? Então não pode ser essa a finalidade da nossa vida, né? Acumular bens. Para que você trabalha? Para acumular bens, para, né? Enfim, para ser milionário, sei lá, né? As ambições que as pessoas possam ter. Então o dinheiro não é a finalidade da nossa vida, ele é um meio, né? Uma moeda de troca, e a gente deve utilizar o dinheiro para obter outra coisa, e não para querer o dinheiro pelo dinheiro, ou para acumular bens, enfim. Colocar isso como
um propósito fim, né? Ah, eu trabalho muito, eu quero acumular bens, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E geralmente quem acaba indo para esse lado, muitas vezes acaba nunca ficando satisfeito com o que tem, né? Então fica sempre dobrando a meta, né? Procurando mais e mais e mais e nunca fica satisfeito. Então o tolo, né, dessa parábola, né, que Jesus chama tolo, o nécio, depende da tradução, ele não é prudente, né, porque ele não tem um alvo na vida, né? O alvo dele era isso: ah, eu tenho bens para uma vida inteira, agora posso relaxar, posso curtir, posso ficar despreocupado, né? Então ele não estava usando aquilo de meios, né, para alcançar um objetivo maior, ou enfim, né, um objetivo digno mesmo, né, do céu. Não, né? Ele escolhe pela própria vontade ir na direção, né, de um bem que na verdade não é bem nenhum, né, que não garante nada. Porque o dinheiro não é um bem, né, enquanto objeto dos meus desejos, né? Se o dinheiro em si já é o objeto do meu desejo, né, ou o acúmulo de bens, enfim, né? A gente fala dinheiro, mas quando fala dinheiro entende-se todo e qualquer bem que a gente tenha ou queira, né? Isso aí não é um bem se ele é o objeto final, né, do meu desejo. Então ele é um meio para que eu alcance os meus desejos. É assim que eu tenho que olhá-lo, né, de forma boa, vamos dizer assim, né? É insensatez fazer, né, aquilo, fazer com que o dinheiro seja o nosso fim último, né? E a prova dessa tolice mesmo tá lá na parábola, né, quando Jesus diz, né, nessa noite mesmo, né, pedirei conta da sua vida, né? Então, você morre e o que era para uma vida inteira aí, para anos e anos, acabou, né? Vai ficar aí, vai ficar para alguém, né? Não sei para quem, os herdeiros, enfim, seja lá para quem for, né? Você não vai conseguir comprar o céu, né, com os seus bens terrenos, passageiros, né? Então não adianta você achar que o fim da sua vida é isso, né? Existem algumas características da avareza que a gente precisa olhar de perto, né? O próprio São Paulo, ele vai nos lembrar, né, dizendo lá em Colossenses, né, 3:5, a avareza é a adoração dos ídolos. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro, que é a filha da incredulidade, né? Então, guardem essa palavra incredulidade, né? A gente vai ver que o que a avareza faz com a pessoa, né? Ela leva a pessoa à completa falta de fé. Ela deixa de crer mesmo, né? Por quê? Porque ela se basta a si mesma, ela se torna autossuficiente, então ela ganha superpoderes, né? Então ela acha que ela pode comprar tudo, até o céu. Então ela não precisa mais de fé, ela não precisa mais de Deus, ela tem tudo que ela deseja, né? Que ela quer. Então ela acha que isso é o tudo dela, né? Se isso é o tudo dela, então se torna um ídolo, né? Se torna Deus da vida dela e é algo concreto, né? Então a pessoa dessa perde completamente a fé. Outra passagem Paulo vai dizer, né? A raiz de todos os males é o dinheiro. Até parece contradizer, né, o que São Gregório Magno disse, né, que a raiz de todo mal é a soberba. E aqui ele fala que é o dinheiro, né? Só que existe um contexto, né? Porque quando São Paulo afirma isso no tempo dele lá, né, as pessoas queriam se relacionar, né, com a religião por ambição, né, por dinheiro, por poder. Já na igreja primitiva, São Paulo vai alertar as comunidades, as primeiras igrejas, que tinham falsos profetas se levantando, os adivinhos, né? E eles estavam pedindo dinheiro, né, do povo, para fazer ali as suas adivinhações, né? E dizendo ainda que era em nome do Senhor Jesus, né? Ele escreve aquilo dentro desse contexto da época, né? E já Gregório Magno, quando fala isso de uma forma desenvolvendo uma teologia mais geral, né? E aí ele fala então que é a soberba. As pessoas que pervertem o ensinamento cristão,
atrás de dinheiro, né? Nada muito diferente, né, da realidade de hoje também, né? A gente vê muito isso, né? O sujeito abre uma igreja ali, né? Por quê? Porque é um bom negócio, né? Porque é rentável, né? A gente já vê, né? Fica muito claro que se perverteu completamente a doutrina da igreja, né? Da igreja de sempre. A gente vê muito esse apelo, né? Em muitas comunidades eclesiais, né? Em muitas outras igrejas aí com E minúsculo, né? Onde enfatizam muito, né? Pedem muito, né? O dízimo, determinam valores ali, etc. Enfim. Né? A gente já cansou de ver aí também, né? Muitos proprietários de placas, né? De igrejas aí com carros milionários, né? Com carros que valem. Outro dia eu vi, né? Mandaram um vídeo numa rede social. O cidadão lá em Brasília, né? Dono de uma igreja aí, um carro que custava mais de R$ 1 milhão. É rentável, né? É rentável. Todo recurso aí dos fiéis, né? Que os fiéis doaram para a causa que eles buscam ali, para a causa da sua igreja, né? Certamente não foi utilizado só para a causa da igreja, para missões, para manter os projetos, enfim, as ações que a igreja faz, né? Alguém que é pastor, que é dono de uma igreja, que não trabalha, que vive disso, né? Da obra, né? Como dizem. É possível, né? Como é que vai comprar um carro de mais de R$ 1 milhão, né? Então é o dinheiro dos fiéis, né? Se a pessoa não tem outra fonte de renda, né? Então eu tenho certeza que as pessoas têm muito mais necessidade aí de muitas coisas, né? Não deveria estar sobrando dinheiro para comprar um carro de mais de R$ 1 milhão. Né? Então é triste, né? É triste como muitas pessoas ainda hoje, né? Mesmo nosso Senhor tendo avisado, tendo alertado, né? Não adianta, né? As pessoas às vezes buscam isso, né? Então, aquelas promessas de, né, a gente faz uma oferta que esse problema vai se resolver, enfim, eu tenho a mão ungida aqui, eu tenho um negócio aqui, né, um pano ungido aqui, né? Já que eu sou um bispo, já que eu sou, enfim, um obreiro aqui. Então você compra, paga aqui, né? Um dinheiro numa água que veio lá não sei da onde, do rio não sei das quantas, lá de Jerusalém. E aí as pessoas, infelizmente, é isso, né? Que a gente vê desde a igreja primitiva, né? Os falsos profetas se levantando e enganando, né, o povo sofrido ali que muitas vezes tem problemas e falta sabedoria, falta discernimento, falta compreender quem é Deus, né? Não que a gente saiba totalmente quem é Deus, né? Mas da revelação, né? Quem é Deus, o mínimo que a gente pode saber desse Deus infinito, né? Então, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, não é novidade, né? Desde a igreja primitiva, São Paulo já tinha que alertar o povo. Então, São Paulo ainda afirma, né? Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, porém, quando acompanhada de espírito, de grande despreendimento. Em outras palavras, né? Para quem se satisfaz com o que tem, nós podemos e devemos, né, ser satisfeitos com o que nós temos. Isso quer dizer nos acomodar? Não, você pode ter mais, né? Mas estar sempre satisfeito com o que você já tem, né? Ser grato. Se eu desejo tudo que eu já tenho, então eu tenho tudo que eu desejo. Né? Então, eu desejo tudo que eu já tenho. Então, por óbvio, né, eu já tenho tudo que eu desejo, né? E se eu vier a ter algo mais, né, ali na frente, também, né, eu vou continuar tendo esse equilíbrio, né? E sempre desejando tudo que eu já tenho, né? Porque assim eu vou ter tudo que eu desejo. Mais algumas coisas que a gente quer pontuar sobre a avareza. Nós já dissemos aqui, né, que a avareza não tem fundamento na natureza humana, né? Então, não tem a ver com os nossos desejos carnais, né? De comida, de bebida, de prazer.
Nós também já dissemos que é uma tolice, né? Porque o seu acúmulo de bens não te garante um lugar no céu, né? Que deveria ser a busca de todos nós, né? Então, as pessoas correm atrás de acúmulo de bens, atrás da sua independência financeira, da sua, né? Daquele negócio, não, eu quero trabalhar assim para eu quero acumular, né? Para que eu chegue um ponto que que o dinheiro trabalhe para mim, renda passiva, né? Eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais fazer nada, né? Só preciso esperar o dinheiro, né? Viver da renda de juros e etc e tal. As pessoas abrem mão de muita coisa, de quase tudo, em busca disso, né? E deixam Deus para lá e gastam toda a sua energia, toda a sua vida nessas coisas. E a gente já viu que é uma tolice, né? Pela parábola. Um acúmulo de bens, né? Você se esquece de Deus, você não vai na missa, não cumpre os mandamentos, né? Nos dias de guarda, domingos e festas, enfim, tá trabalhando direto, tá, né? Enfim, não tá buscando o reino de Deus, né? E a sua justiça em primeiro lugar, confiando que tudo mais você será dado em acréscimo, como está escrito no Evangelho. Não, você inverte, você vai buscar tudo mais, né? Os acréscimos, e esquece o reino de Deus, né? A gente já viu que é uma tolice, né? E também é importante registrar, a avareza ela vai ter sempre esse disfarce, essa desculpa, né? Uma boa desculpa, né? Então você quer acumular bem, você está trabalhando, você quer isso, você quer aquilo, então você quer trabalhar direitinho, dignidade, né? Aquele discurso, né? A dignidade e tal. E às vezes você acaba sacrificando bens maiores, né? Por causa dessas coisas. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? São Máximo o Confessor diz, né? Que a pessoa pode ser avarenta por 3 razões, né? Então vamos ver aqui quais são essas 3 razões. 1. Porque a avareza produz prazer. Então é aquilo que eu falei, né? Foi a primeira coisa. As pessoas me criticavam ou criticavam outras pessoas de ser mão de vaca com essa desculpa, né? Como eu acabei de dizer, tem sempre uma desculpa por trás, né? Então, a pessoa pode ter a avareza e pode ter as outras 2 doenças espirituais que a gente já falou, a agulha e a luxúria. Ou seja, né? Ela trabalhou, né? Acumulou e agora, como está escrito na parábola, né? Come, bebe, né? Enfim, goza os prazeres da vida. Então, a pessoa avarenta, ela pode ser avarenta, né? Acumulou os bens, né? Tem todo esse poder, todo esse capital e vai desaguar na gula, vai desaguar na luxúria, né? Quantas e quantas pessoas aí, né? A gente já ouviu falar, né? Pelo menos eu, né? Já conheci pessoas aí que, enfim, frequentou lugares, né, de grande poder aquisitivo aí, frequentou casas noturnas, né, coisa pesada mesmo, swing, né, para quem sabe o que significa. E lá viu, né, outras pessoas casadas, né, se relacionando com outras pessoas, né? Então, coisas até bem pervertidas, né? Então, um homem, né, que é casado com uma mulher vai lá para um lugar desse, né, ter relações sexuais com homens, né? Pessoas de alto poder aquisitivo, né? Lugares caros, né? Lugares que a gente não sabe nem direito onde fica, né? Então, veja bem, são pessoas avarentas, né? Que desaguam, né? Essa doença espiritual em outras doenças espirituais, né? Então, a avareza, ela vai produzir prazer, né? Então, o dinheiro compra, né, o prazer dessa pessoa, seja da gula, seja da luxúria, né? Da comida ao sexo, né? Desde um colchão até uma banheira jacuzzi, né? Então, você pode querer o dinheiro para obter prazer, né? Como também pode querer o dinheiro para pagar alguma coisa
gostosa, cara, né? Então as coisas vão aumentando e se tornando mais graves a depender do nível, né? Segundo, né? Segunda coisa aqui, né? Que a pessoa avarenta pode ter, né? Pode gerar na pessoa avarenta, né? Número 2, a vanglória, né? Então, o dinheiro ele vai produzir, né, um status social, compra ali a fama, né, da pessoa, carrão, né, aquela pompa, né, a roupa, né, alimenta a vaidade, né? Então, outro dia eu vi, né, até uma frase no status, né, eu quero, eu compro. Então, né, se eu tenho o poder para isso, né, e se eu quero, né, não importa se é excesso, se é errado, se é pecado, se é gula, se é luxúria, basta eu querer, né, o que meu coração deseja, né, eu vou lá e compro, né. Então a gente vê, né, para quem leu o livro A Revolução dos Bichos, né, e a gente vê, enfim, para quem leu o livro A Revolução dos Bichos, né, fica aqui, né, a minha recomendação também para que você leia esse livro, mas vai pegar a referência, né? Então tem muitas figuras públicas aí, né, que gostam de fazer aquele discurso demagogo, né, em favor dos menos desfavorecidos, né? Geralmente são militantes políticos, né, ou figuras da política, ou essas pessoas públicas aí que têm status, né? Enfim, defende ali uma ideologia, né? Mas no fundo, a gente vê que não faz absolutamente nada, né, em prol dessas pessoas. Muito ao contrário, né? Outro dia, um tempo atrás aí, né? Eu vi um cidadão, né? Que defende aí a causa, né, dos pobres, olha só, né? Os negros, né? As minorias, etc e tal, né? Fazendo um discurso, né? Acho que não me engano, não sei se era na Bahia. O lugar estava muito quente, né? E pasmem, né? Tinha um negro ali, né? Eu tava vendo o faraó do Egito, né? Quando eu vi aquela imagem, né? Cobrindo ali, servindo ele, né? Quando ele tava ali no palanque, né? Fazendo o proselitismo dele, né? Então, a gente consegue, né? Ver assim, salta aos olhos, né? Vários e vários exemplos públicos aí, né? Não precisa nem pensar muito. Então, a avareza ela gera isso, né? Então, essa pessoa mesmo que eu falei agora, né? Nossa, tava aí concorrendo até a Oscar, né? Essas coisas e tava no evento com um terno que eu posso trabalhar a minha vida inteira, eu nunca vou ter isso, né? Então, enfim, né? Vive mesmo de realmente fazer esses discursos vazios aí, mas na verdade eles mesmos é que pisam, né, nos mais desfavorecidos, né? Só usam eles de palanque mesmo, né, de uma esperança vazia. E terceiro, que é a mais grave de todas, né, que eu já mencionei, a falta de fé, né, a falta de fé. Por isso que essas pessoas odeiam tanto a igreja, né, odeiam tanto os religiosos, né, por isso que o Frei Gilson está sendo perseguido, né, pessoas que geralmente aí estão nesse auto-engano, estão abraçando um ideal, uma ideologia e essas ideologias geralmente elas vão odiar o cristianismo, vão odiar a religiosidade, né? A boa religião, né? A pessoa ela quer o dinheiro e o poder para colocar ali a sua segurança, né? Então a segurança dessa pessoa não está em Deus, está nos bens que ela possui, né? Então a gente volta, né, sempre para o centro da questão, que é essa parábola que a gente leu, né? Então a pessoa acumulou os bens que ela objetivou ali na vida, então pronto, posso relaxar, estou segura, né? E Jesus fala tolo, né? Porque é exatamente isso, né? Quando a pessoa coloca a sua segurança nos bens que ela possui, né? Na sua riqueza material, né? Por isso mesmo que Jesus, né? O próprio nosso Senhor Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Então, em aramaico, a palavra dita é mamona, né? Para o dinheiro. Não podeis servir a Deus
e mamona, né? Que se origina da palavra amém, que quer dizer o quê? Solidez, algo que é firme. Então veja bem, né? O meu amém, né? A minha solidez, a minha rocha é Deus ou o dinheiro? É isso que Jesus tá colocando, né? No centro da questão, né? De servir a Deus ou o dinheiro. O meu amém, o que é sólido, a minha segurança, é Deus ou o dinheiro? Então por isso que ele diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, né? Então se nós construímos a nossa casa, a nossa rocha, né? No dinheiro, né, a gente tem um problema. Por quê? Porque isso aí vai se decompor, né? A morte vai levar tudo isso, né? Vai levar tudo. Os faraós ali que eram embalsamados, né? Que achavam que iam para a vida após a morte dele, então eles tinham que ser enterrados ali com seus bens, com as suas riquezas, né? Para levar para outra vida, né? Nada disso, né? Nada disso é real, né? Então, por isso que é uma grande insensatez, né, desse homem rico aí da parábola que a gente leu e também das pessoas, né, que levam a vida assim, né. Outros dois pontos, né, ela vai gerar inquietação, né. Então, se a pessoa tem dinheiro, ela vai ter que se assegurar, ela vai ter que tá sempre querendo proteger, né, os seus bens. Então, ela coloca ali grades, ela coloca cerca, janela, cerca elétrica, cachorro, tudo que ela puder, né, para segurança. Então, esse acúmulo de bens ele gera essa insegurança também, né? Claro, a gente sabe que hoje em dia não tá fácil, né? Estão pegando um celularzinho ali, né, para tomar uma cervejinha, né? Coitados. Então não tá sobrando nem pra gente, né, que tem muito pouco, né? Mas quem coloca a sua segurança nessas coisas tá sempre inquieto, né? Tá sempre desassossegado com isso, né? Então tá sempre preocupado com a segurança, né? Com algo ali que não coloque tudo a perder, né? Então, só que no final tudo aquilo vai ser perdido, né? Tudo aquilo vai ser perdido, né? Vai ficar para a posteridade ali, né? Para os herdeiros e tal, né? Mas para a pessoa mesmo não, né? E às vezes a pessoa, quem tem essa questão da avareza, é isso, a pessoa vai ficar um pouco inquieta, né? Vai ficar inquieta com isso. E também a pessoa avarenta é uma pessoa triste, né? E essa tristeza vai desenvolver, vai desaguar, né, num outro tipo de pecado que é a inveja. Então a pessoa que está ali, né, preocupado com as conquistas, né, dos outros, ou faz disso uma competição, né, que o outro não pode ter mais do que ela e essas coisas, né, também tem isso, né. Agora, a gente tem que olhar também, né, talvez não é a nossa realidade, né, ter todos esses bens, né, ter esse acúmulo de bens, ter tantas coisas, mas a gente pode ter muito pouco e já ser avarento, né, com um pouco que a gente tem, né, apegado, ter essa questão da inveja. Então nós temos que observar esses pontos aqui, né, se eu estou usando do que eu possuo para ter o que eu quero, né, de forma indistinta ali, né, para me dar prazer, né? Se isso me gera vanglória, se eu fico, enfim, querendo mostrar que eu tenho, né? Então hoje em dia é complicado, né? As redes sociais, né? É muito isso, né? Então as pessoas postam o tempo inteiro, né? Onde estão, o que estão fazendo, né? Se é um lugar legal, essas coisas. Então não dá aqui pra gente julgar a intenção das pessoas, né? Mas a gente tem que olhar pro nosso coração, né? Se a gente tá fazendo isso, né? Se a gente fica expondo muito a nossa vida, as coisas que a gente faz. E qual o objetivo disso, né? Mostrar, é uma questão de status, né? Da vanglória, né? Então, tem pessoas também que pensam que tudo é inveja. Ela tem uma coisa e todo mundo é invejoso. Então, pode não ser isso, né? De repente você não é tão importante assim, você não é o centro das atenções das pessoas e você está muito preocupado, né? Achando que as pessoas estão querendo saber da sua vida. Então,
tem essas duas coisas, né? O avarento, ele às vezes vai camuflar isso, ele é avarento, como eu disse, né? Tem sempre uma desculpa por trás. Então ele acha que as pessoas têm inveja do que ele tem, né? Embora não seja muito, pode até não ser muito, mas é algo que possa invejar alguém. Então, né? Cuidado, né? Cuidado. Não se preocupe muito com isso, não, né? Se a pessoa tem inveja de você, né? Bom, a gente é católico, né? Não tem esse negócio de superstição, né? Que a pessoa vai ter o olho gordo ali, vai te deixar com um mal olhado e você não vai vencer, né? Você vai perder as suas coisas, vai acontecer alguma coisa com você e as coisas vão dar errada, né? Meu, você é batizado, você é filho de Deus, você é católico, né? Você tem que ficar gastando a sua energia, gastando o seu tempo preocupado com essas coisas, né? Por favor, né? Me ajuda aí, né? Me ajuda a te ajudar, né? Então, se você é do que fica preocupado com essas coisas, né? Cuidado, porque de repente o avarento pode ser você, né? Então, você tem que fazer esse exame de consciência, né? Recapitulando, né? A avareza produz prazer, ela vai gerar essa vanglória, esse status, né? Essa soberba, né? Essa fama, né? Isso de querer ficar mostrando, né? O que tem, onde está, o que está fazendo, né? E também, cuidado, porque isso aí pode ser a falta de fé, inclusive das pessoas que não vão na igreja, né? Ah, não, porque eu tenho minha fé e tal, eu oro em casa, eu isso, eu aquilo. Cuidado, não estou dizendo que estou dizendo que pode ser, né? Pode ser. Você tem que examinar a sua consciência, né? Eu não vou sondar seu coração e saber das suas reais intenções, mas podem ter pessoas, né, que conquistou a sua segurança nos bens que tem, então não precisa ir na igreja, né? Eu faço minhas boas ações aqui, eu ajudo as pessoas, né? Eu ajudo quem tem, eu faço doação, né? Enfim, muito bem, muito bom. Ninguém está dizendo que você não tem que fazer, né? Se você pode ajudar as pessoas, se você pode doar, se você pode contribuir para boas ações, Deus abençoe. Ficamos felizes com isso, né? Mas isso não pode ser uma desculpa para você achar assim, olha, você achou sua salvação, você não precisa de Deus, né? Você não precisa ir na igreja, porque, enfim, você colocou uma caricatura de um Deus na sua cabeça, né? Você formou um Deus na sua cabeça, você formou a sua própria religião, onde você não precisa da igreja, você não precisa de uma vida sacramental, né? Você não precisa da missa, você não precisa se confessar, porque afinal o padre é um homem, né? Então, você vai colocando essas desculpas, né? Então, pode ser avareza também, né? Lá no fundinho pode ter também essa questão da falta de fé. Então, você criou uma fé abstrata, né? Uma desculpa por trás e pode ser avareza aí também agindo aí contra você. Então, pense sobre isso também, né? A avareza vai gerar essa inquietação, né? E também o avarento ele vai se tornar uma pessoa triste. E essa tristeza vai gerar o quê? Inveja. Então, quem começar a ter, também a pessoa vai se entristecer, vai invejar isso daí. Todas essas realidades nós chamamos e ligamos à avareza, né? Que é o quê? Colocar a nossa esperança no dinheiro, né? Então, nos bens, né? Nas coisas. E a gente vai ver, né? No próximo vídeo, como que a gente pode desenvolver positivamente, né, o nosso relacionamento com o dinheiro, com os bens que a gente possa adquirir, né, e não deixar que essas coisas se transformem em verdadeiros demônios, né, na nossa vida, principalmente nos dias de hoje, né, eu já mencionei isso outras vezes, né, nós estamos numa sociedade muito materialista, né, muito consumista, então essas coisas acabam se tornando assim normais, né? Passando como se fossem coisas normais e não é, né? E acaba se tornando desculpa para tantas coisas, né? Então, se você, meu irmão, minha irmã, né, está buscando conforto e segurança, como diz o professor Mateus lá do Instituto Borborema, você vai se torar, né? Então, se o fim da sua vida é buscar segurança e conforto, você não vai se dar bem. Esse não pode ser o fim, né?
porque você não vai encontrar segurança e conforto nessa vida aqui, né? Sempre vai ter um problema, sempre vai aparecer alguma coisa que você não pode controlar e você vai viver inquieto toda a sua vida e você vai perder o céu, né? Por quê? Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então, se eu fosse pensar em segurança e conforto, talvez nem estaria casado, né? Estaria buscando, né, sempre essa melhor segurança, essa melhor condição, né? Então, as pessoas hoje em dia conhecem alguém, começam a namorar, aí elas querem conquistar tudo, querem ter total segurança absoluta ali, o controle da coisa, segurança e conforto, como eu disse, né? Então, só depois que elas compram e pagam a casa, né? Então passam anos namorando, né? Aí por causa disso cai, né, no pecado da luxúria, porque não consegue esperar, né? Começa a pessoa, conhece a pessoa, aí quer casar depois de 10 anos de namoro, porque até conquistar todas as coisas, né? Então aí cai em outros pecados, né? Tudo por conta disso, né? Da avareza, né? Da segurança e conforto, e que vai desaguando em outros pecados, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? É claro, ninguém está pedindo para ser irresponsável, né? Para ir tomando atitudes irresponsáveis e jogar tudo na conta de Deus, mas também essa questão de querer ter, né, toda essa segurança, controlar 100% ali tudo, né, para fazer, para dar um passo, né? Então, assim, você quer construir o chão inteiro para dar o primeiro passo, você quer construir 100 passos no chão, 100, né, para 100 passos para frente, mas você só vai dar um passo agora, você não vai dar 100 passos de uma vez, né? Então, é isso, principalmente para o matrimônio, né? Você é a sua companheira, você vai construindo a sua vida junto, né? Acho que isso que faz com que as coisas tenham valor e tenham mais sentido, né? Então, se eu fosse esperar ter as coisas, né, para casar, enfim, talvez hoje, né, se eu conheci a Aline em 2019, né, talvez hoje a gente, 2026, né? Mas olha o tanto de coisa que aconteceu com a gente em 6 anos, né? Em 7 anos, né? Desde que a gente se conhece, quase 7 anos. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Esses quase 7 anos parecem 20, pelo menos 15, né? Pelo menos o dobro. E de tanta coisa que aconteceu na nossa vida, né? E se a gente não tivesse casado lá em 2021, 4 gestações, né? José Pedro e Tereza estão aqui com a gente, talvez poderiam nem estar aqui com a gente, né? Por causa dessa avareza, de buscar segurança e conforto. Se tivesse buscando segurança e conforto, não teria vendido meu carro para custear e descobrir os problemas, as doenças, enfim, as questões que fizeram com que a gente tivesse as primeiras perdas gestacionais, né? Então, se eu não tivesse feito isso, talvez a gente não teria descoberto, né, aquela época, os problemas para poder tratar, para poder viabilizar boas gestações, né? Então, talvez a gente estaria trabalhando, né, até hoje aí para poder, sei lá, né, juntar, fazer as coisas de outro jeito, né? Então não foi isso que a gente fez, né? Então a gente buscou ser generoso, a gente buscou sacrificar o pouco que a gente tinha, né? E a gente com certeza não se arrepende nem por um segundo, né? Passamos dificuldades financeiras sim, em virtude disso, né? Do que a gente abriu mão. Abrimos mão de segurança e conforto, né? Mas não tem preço, né? O que a gente tem hoje não tem preço, não tem preço mesmo, né? Então somos responsáveis agora também por essas almas, né? Por educá-las, né? Por esses presentes que o Senhor generosamente nos concedeu. Então temos que pensar, né, sempre nisso, né, ter esse discernimento, essa boa medida, porque nem sempre buscar segurança e conforto, só isso, como se fosse o fim, vai ter frutos, né, lá na frente na nossa vida, né? Quais os frutos disso daí que você busca, né? Então é isso que você tem que se perguntar, né? O fruto é simplesmente
ter por ter, né? Ter a segurança e ter o conforto, não para talvez viabilizar algo lá na frente. Quais os frutos disso, né? Então, infelizmente a gente vê, né, pessoas que gastaram aí toda uma vida, ou boa parte da vida buscando essa segurança, esse conforto, mas quais foram os frutos disso, né? O qual o resultado, né? Então, graças a Deus, né, nossa família pode dizer, né, que os frutos, né, da gente ter aberto mão de um pouco de segurança e conforto foram os nossos filhos, né, a nossa posteridade. Isso com certeza não tem preço, né? Então a gente também não pode ficar com essa desculpa aí que a gente ouve muito, né? Que ter filho é difícil, que não sei o quê, que é o gasto, a gente sabe. Ninguém quer ser irresponsável, né? De fazer mais do que consegue, né? Mas a gente tem sempre que ter esse discernimento, tomar cuidado, se isso não está virando uma desculpa para que a gente não busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Porque é muito fácil, é uma desculpa bonita, é uma desculpa responsável, uma desculpa ali, né, bem aceita, né? Difícil de saber a real intenção, né? Mas Deus que sonda os corações sabe. Então, muito cuidado, né? Principalmente, como eu disse, pra gente que às vezes não tem tantos bens assim, né? Então, fica mais difícil saber, né, se é avareza ou se não é. Então, meu irmão, minha irmã, você que faça aí o seu exame de consciência, né? Com base nisso que a gente falou, né? Se você pode ter esse problema da avareza, para que você aguarde a gente no próximo vídeo, né? Já com um novo microfone, se Deus quiser, né? Com uma melhor qualidade aí no nosso áudio, tá bom? A gente espera por você no próximo vídeo para falar da cura, então, né? Da doença espiritual da avareza. Obrigado você que nos acompanha até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, né? E compartilhe aí com os seus contatos, nos ajude na evangelização, né, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que possam estar precisando aprender isso, né, que ainda não aprenderam. Amém? A gente conta com a sua generosidade. Lembro você também que a gente vai deixar fixado aqui no comentário, no primeiro comentário, nosso e-mail, né, caso você queira fazer algum contato, queira deixar algum pedido de oração, ou queira também um contato para missões, né? Então a gente fica à disposição de vocês. Amém? Obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Salve Maria.